Gente, esse é um dos ensinos mais fundamentais de toda a Bíblia. Remissão de pecados. É a partir desse fundamento que o Evangelho, todo o Evangelho, que é a boa nova, a boa notícia, se descortina. É a partir disso. Remissão de pecados. Dá uma olhada comigo em Romanos no capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Paulo diz o seguinte: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Agora presta a sua atenção no final dessa frase. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Agora olha o versículo 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, nessa boa notícia, nessa boa nova, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé, ou viverá pela fé. Essa palavra, salvação, no grego é sotéria. Sotéria vem de uma outra palavra que é sozo. Sozo é a raiz. Sotéria já é uma derivação, que significa literalmente salvação. Mas também significa cura, prosperidade, vida vitoriosa, libertação. São conceitos. Sotéria é um conceito, é mais do que simplesmente uma palavra, é um conceito. E o conceito é: uma vez que você é salvo, você foi alcançado por essa salvação, você é salvo da morte eterna, curado, próspero, vitorioso, liberto. E nós recebemos esse pacote. É um pacote conquistado por Jesus e concedido a nós pela graça. Nós tomamos esse pacote, recebemos esse pacote pela fé. O versículo 17 nos mostra, é pela graça que isso aconteceu. Mas o versículo 16 diz que é pela graça, mas o versículo 17 nos mostra que nós recebemos pela fé. Agora, deixa eu voltar aqui um pouquinho no versículo 16. Presta sua atenção no que ele diz aqui. Eu não me envergonho do Evangelho, essa boa notícia, essa boa nova, porque é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que, para a salvação, sotéria, salvação, cura, libertação, vida vitoriosa, de todo aquele que crê. Então o Evangelho é o poder de Deus para a cura, para a prosperidade, para a vida vitoriosa, para a libertação, para o pleno perdão de todo aquele que crê. Não é de todo aquele que ora muito, não é de todo aquele que jejua muito, não é de todo aquele que pratica muitas boas obras, mas é para a salvação daquele que crê. Esse é o Evangelho que foi revelado de modo sobrenatural ao apóstolo Paulo. Não é outra coisa, não é outro Evangelho. A igreja inverte as coisas, a religiosidade inverte as coisas, mas a Bíblia bota de maneira muito clara, e parece que o pessoal passa batido pelo que está escrito, e lê de uma forma tão apressada que não presta atenção nos detalhes. E o detalhe aqui é para a salvação de todo aquele que crê. No livro de Atos, quando você lê o livro de Atos, o apóstolo Pedro, no livro de Atos, assim como nos evangelhos, o apóstolo Pedro ainda não tinha uma revelação plena do evangelho da graça. Durante muitos anos, a igreja primitiva, liderada por Tiago, que era meio-irmão de Jesus, se há alguém que poderia ser considerado como o primeiro papa, não teria que ser Pedro. As pessoas pensam isso por causa de uma frase de Jesus, que normalmente nós temos em português, e não sabemos como ela foi escrita no original. Não consultamos para ver o original grego. Aí Jesus disse para Pedro assim: Pedro, é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja.
Aí quando você lê aquilo, pensa assim, cara, tu és Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Se pensa que ele está falando que vou edificar a igreja em cima de Pedro. Mas o próprio Pedro fala nas suas epístolas que a igreja ela é edificada sobre Cristo, sobre a revelação de Cristo. O apóstolo Paulo também fala isso. E aí quando você lê o original no grego, ele diz, Pedro, tu és Petrus. Petrus é uma palavra derivada de Petra. Ele diz, Pedro, tu és Petrus, e é sobre essa Petra que eu edificarei a minha igreja. Então, Petrus é uma pedrinha, é uma pedra pequena, mas Petra é uma rocha gigantesca. Então, o que Jesus está dizendo para Pedro? Antes disso, Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, você é uma pedrinha, mas é sobre essa rocha, a revelação de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, que eu vou edificar a minha igreja. Então quando você entende e recebe de Deus, não é fruto da sua inteligência, não é fruto da sua esperteza, não é fruto da sua criatividade, é fruto de uma revelação que o próprio Espírito Santo te dá, de que Jesus Cristo não é um profeta, não é um hippie, não é um vagabundo, não é um revolucionário, não é um mendigo muito doido, que quando você recebe uma revelação de que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo, que é algo dado pelo Espírito Santo a você, você está recebendo a mesma revelação que Pedro recebeu. E é em cima dessa revelação que a igreja é edificada. É em cima disso. Então, Pedro não tinha ainda, no livro de Atos, Pedro ainda não tinha uma revelação plena do Evangelho da Graça. E ele nunca, em lugar nenhum, de tudo aquilo que Pedro disse, no livro de Atos, registrado no livro de Atos, ele nunca falou de justificação em Cristo pela fé. Nunca. Porque ele não tinha ainda um entendimento pleno. Foi preciso que Pedro aprendesse com Paulo, assim como João, assim como Tiago, e todos os outros discípulos tiveram que aprender com Paulo a respeito da genuína graça de Jesus Cristo, demonstrada através da nova aliança. Porque Deus escolheu a Paulo para revelar a ele. Agora você vê como é que isso deve ter sido na cabeça desses caras que conviveram com Jesus. Como é que Paulo, que nunca viu Jesus, recebe uma revelação maior do que eu, que andei com Jesus, dormi ao lado de Jesus, comi junto com Jesus, acordei com Jesus, viajei com Jesus, vi Jesus pregar e fazer milagres, e agora aparece esse camarada, Paulo de Tarso, e ele tem uma revelação que eu não tive. Para eles foi um bocado houve uma dificuldade muito grande para entender isso. Mas o Pedro das epístolas entendeu a revelação da graça. Pedro teve que passar por um processo de aprendizagem, de revelação, de entendimento, de receber de Deus. Não dependeu dele. Se dependesse de Pedro, ele não receberia nunca. Foi uma ação do Espírito Santo sobre a vida dele. E lá agora em 2 Pedro, no capítulo 3, olha só o que Pedro diz agora. 2 Pedro 3, versículo 15 ao versículo 18. Ele começa dizendo assim: e tende por salvação, tenham como base da sua salvação, sotéria, salvação, cura, libertação, vida próspera, família abençoada, prosperidade. Tenham como base disso a longanimidade, o ânimo longo do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo. Agora Paulo virou um irmão amado. Mas lá no livro de Atos, os dois bateram de frente. Pedro vai visitar a igreja que Paulo estava edificando, que Paulo estava construindo, trazendo os gentios. E Pedro faz uma viagem de Jerusalém para Antioquia, e ele chega lá e encontra uma igreja vibrante, formada majoritariamente por gentios. E Pedro fica tão impactado que ele senta para comer com gentios, coisa que judeu jamais faria, e ele come aquilo que judeu não poderia comer. Ele experimenta pela primeira vez presunto de Parma. Pela primeira vez ele prova um cheeseburger, porque o judeu só pode comer hambúrguer, mas não pode comer cheeseburger, porque cheeseburger tem queijo. Queijo é derivado de leite, e a lei proíbe misturar carne com leite ou derivado de leite. E agora ele provou pela primeira vez um cheeseburger. Ele provou pela primeira vez um bacon. E ele estava feliz convivendo. E quando de repente chegam
os outros, ele foi na frente, depois chega a galera de Jerusalém. Quando a galera chega, aquela galera respeitável, toda cheia de pompa, quando chega, o Pedro levanta da mesa e Paulo bota o dedo na cara de Pedro, dizendo: você está agindo com hipocrisia. Os dois bateram de frente, mas agora Pedro escrevendo sobre Paulo, ele diz: como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Eu entendo aqui, para mim isso é um entendimento, é uma dica de que a epístola aos Hebreus foi escrita pelo apóstolo Paulo. Embora haja um debate, ninguém sabe quem escreveu Hebreus, mas aqui Pedro diz que Paulo havia escrito para aqueles hebreus, e a gente não tem a confiança e a certeza do que foi que ele escreveu, mas isso me mostra uma dica que pode ter sido a epístola aos Hebreus. Ele continua dizendo: ao falar acerca desses assuntos, como de fato ele costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de se entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também... Peraí, volta que eu não acabei de ler não, gente. Como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Agora sim, vai lá para o 17. Vós, porém, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, fiquem espertos, se liguem, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, que não pregam a graça, mas que tentam inventar a roda de novo, para pregar uma mistura de graça com lei, não se deixem ser arrastados pelo erro desses insubordinados, e aí vocês descaiam da sua própria firmeza. Antes, crescei na graça, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Cresçam na graça. Olha agora o conselho que o apóstolo Pedro dá. O Pedro de Atos talvez dissesse: cresça no entendimento da lei. Mas agora o Pedro das epístolas, conhecedor da revelação que Deus deu a Paulo, ele agora diz: cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Porque crescer em graça é crescer no conhecimento de Jesus. E quem cresce no conhecimento de Jesus recebe revelação de quê? Da graça. Nós não temos sermões de Paulo em MP3. Se tivesse, eu venderia aqui, né? Sermões de Paulo, venderíamos aqui a preço de ouro. Sermões de Paulo gravados em MP3 para você espetar no seu computador. Mas a gente tem um sermão de Paulo registrado em Atos 13. Aí eu vou convidar você para ir comigo em Atos 13, nos versículos 13 a 17, depois a gente vai pular para o 26, e depois a gente vai pular para o 36 até o 39. E conta aqui uma história, dizendo o seguinte, começa contando uma história, dizendo o seguinte: navegando de Pafos, uma ilha grega, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Esse João aqui não é o apóstolo João. Esse João aqui é o João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, que escreveu mais tarde o Evangelho de Marcos. Mas eles, Paulo e a sua turma, atravessando a Perge para a Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Deram para Paulo a famosa oportunidade. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temei a Deus, ouvi. Então Paulo está se dirigindo aqui numa sinagoga a judeus, israelitas, praticantes do judaísmo, mas também havia ali alguns que estavam por curiosidade.
que queriam conhecer talvez, que frequentavam a sinagoga querendo conhecer melhor a religião judaica, talvez dispostos a se converter ao judaísmo, muitos gentios ali também. E Paulo se dirige a todos eles. E ele diz no versículo 17, o Deus deste povo, de Israel, escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Irmãos, vou pular agora para o versículo 26. Ele diz, irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, gentios, mas que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Esse a nós aqui é um pronome usado de uma forma pessoal, na verdade. Quando ele diz a nós, ele está dizendo a mim. Foi enviada a palavra da salvação. Versículo 36 ele diz, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, ele adormeceu, que é uma expressão comum que Paulo usa para falar sobre a morte. Ele fala lá, escrevendo aos Tessalonicenses, os que dormem, aqueles que passaram já dessa vida para a eternidade em Cristo, os que dormem. Ele diz, Davi, ele adormeceu, morreu, e foi para junto de seus pais, e viu corrupção. O que ele está dizendo que viu corrupção? O seu corpo se deteriorou. No caixão, na sepultura, seu corpo foi sofrendo aquela deterioração biológica normal e natural que todo cadáver sofre. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, esse não viu corrupção. E aqui Paulo agora está começando a falar sobre Jesus. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados. Remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados através da lei de Moisés. Olha, esses dois versículos aqui são extremamente fundamentais no entendimento daquilo que Paulo estava ensinando e pregando nessa sinagoga. E é aquilo que ele ensinava em todos os lugares que ele chegava. Através desse Jesus, a gente anuncia remissão de pecados e por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados através da lei de Moisés. Esse é um decreto divino para todo aquele que crê. Você crê, você é justificado de tudo aquilo que a lei jamais conseguiu justificar um judeu sequer, começando por Moisés. E chegando até os dias de hoje, ninguém jamais foi justificado pela lei. Ninguém. Muita gente tentou. Todos tentaram. Durante 1500 anos, desde o dia que Moisés recebeu a lei, até o dia da chegada de Jesus na face da terra, durante 1500 anos, Deus deu uma oportunidade para que alguém, pelo menos um, no meio daquele povo, conseguisse encontrar justificação através da lei. Mas a lei não justifica. Ela é justa, mas ela não justifica. Ela é santa, mas não santifica. A lei magnifica o pecado. O apóstolo Paulo fala sobre isso, lá escrevendo aos Romanos, que a lei ela magnifica, ela põe como uma lente de aumento sobre o pecado. Ou seja, ela mostra ao homem a sua incapacidade de sozinho, sem a ajuda, sem a interferência do Espírito de Deus, de resolver o seu próprio problema. Eu vou cavar o meu caminho para a vida eterna, com boas obras, com sacrifícios, com campanhas, com correntes, com ofertas. Eu vou cavar a minha ida para o céu. E as pessoas começam a imaginar, lá no fundo da sua mente, ela não raciocina assim de maneira clara, mas na área aonde do seu cérebro, aonde as coisas não funcionam por cognição,
mas por sentimentos, ela pensa, ela sente, ela acha, ela entende que ela possui um cartão de milhagem para o céu. E a cada domingo ela está comprando milhas. Só que tem um problema: ninguém sabe quantas milhas se precisa para entrar no céu. Então, quantas milhas são para entrar? 100 mil? 100 milhões? 100 bilhões? 100 trilhões? Ninguém sabe. E o que é pior é que está arriscado a pessoa chegar na porta do céu, faleceu aqui, e mostrar o cartão, Deus olhar e falar assim: faltou milha. Desce. Go down. Você acumulou tanta milha, mas o problema é que com esse cartão você não consegue acumular uma milha sequer, só por um problema. Porque segundo a lei, se você falhar em um dos mandamentos da lei, e são 613, você falhou em todos. Já era. Venha comigo em 1 João, no capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículos 12 e o versículo 14. O que eu estou querendo mostrar para você aqui? Nós somos plenamente livres. Essa é a terceira mensagem dessa série. E talvez hoje eu estou amarrando tudo aqui, finalizando a série, para mostrar para você que a coisa mais importante, número 1, eu estou vindo ao contrário. Eu estou vindo de trás para frente. Ou seja, eu estou chegando no final da série para mostrar para você que a coisa mais importante, da qual você foi liberto, é do pecado. Dos pecados que foram a reboque. Jesus removeu o pecado, junto com o pecado, foi a reboque todos os pecados. Em 1 João 2, os versículos 12 e 14, no primeiro capítulo de 1 João, João não está conversando com a igreja. Ele está conversando com algumas pessoas que estavam na igreja, mas que eram gnósticos. Ou seja, estavam sendo influenciados pelos falsos mestres gnósticos. E o gnosticismo era uma seita onde eles se diziam cristãos, mas eles diziam o seguinte: Jesus é bacana, Jesus é legal, mas você precisa de outras coisas para ser salvo. Nós, os gnósticos, e a palavra gnose significa conhecimento, nós temos uma gnose, um conhecimento que Jesus deu a nós, e somente a nós, mas é um conhecimento secreto. Então, se você quiser ser salvo, você tem que entrar para a nossa turma. E esse conhecimento secreto, ele não pode ser divulgado assim para todo mundo. Você tem que passar por um processo de iniciação. E aos poucos, você vai recebendo o entendimento, a revelação. E do que consiste esses ensinamentos? Cara, o gnosticismo advogava um monte de coisa doida. Por exemplo, coisas que ainda são usadas em muitas igrejas hoje. Autoflagelação, porque a carne não presta, o espírito é perfeito, mas a carne não presta para nada. Então o que você tem que fazer? Você tem que arrumar um chicote para se autoflagelar. Você tem que botar a carne para baixo. Por causa disso, eles não acreditavam na encarnação de Jesus. Jesus era um ser virtual. Se você fosse cumprimentar, a mão vazava por dentro de Jesus, porque ele era uma espécie de avatar. Você não tinha a pessoa, porque jamais o Espírito Santo, santo que é, se dignaria habitar numa carne humana. Então Jesus era virtual. Uma outra parte do gnosticismo acreditava até que Jesus veio em carne, mas era um homem comum, que nasceu de um relacionamento comum entre um homem chamado José e uma mulher chamada Maria, e que aos 30 anos baixou nele o Espírito do Cristo. Aí ele fez o que fez, aos 33 ele é preso, e quando ele é preso, o Espírito do Cristo vai embora. E aí ele é torturado, crucificado e morto, e não houve ressurreição, porque ele era apenas um homem comum como eu e você. O corpo dele apodreceu. Uma outra corrente do gnosticismo acreditava, e acredita porque o gnosticismo ainda existe ainda hoje, acreditava que alguém parecido com Jesus, um sósia, é que foi crucificado, e não Jesus, porque Jesus mesmo meteu o pé. E um sósia, alguém bem parecido com ele, é que foi crucificado.
Essas são as crenças dos gnósticos. E aí João escreve uma carta antignóstica. A primeira epístola dele é uma epístola antignosticismo. E o primeiro capítulo inteiro é um recado para os gnósticos. Para os gnósticos. Ele só começa a falar para a igreja do capítulo 2 em diante. Aí é um recado para os crentes. O primeiro é um alerta para aqueles que estavam se deixando levar pelas doutrinas dos gnósticos. Mas o capítulo 2 em diante ele começa a falar para a igreja. E ele começa dizendo assim, no versículo 12 do capítulo 2, ele diz assim: filhinhos. Ele não usa esse termo no primeiro capítulo. Mas agora no segundo capítulo ele diz: filhinhos, eu escrevo a vocês. Por quê? Porque os seus pecados são. E essa palavra aqui no grego, nós temos dois verbos diferentes, ser e estar. No inglês você tem o verbo to be, que significa ser e estar. E no grego acontece a mesma coisa. Você tem um verbo que pode ser traduzido como ser ou como estar. Então você poderia ler esse versículo assim: eu escrevo a vocês porque os seus pecados estão, eles são perdoados. Aleluia! Por causa não das suas boas obras, mas por causa do nome de Jesus. Agora, no versículo 14, ele repete de novo essa expressão filhinhos. E aí ele diz no versículo 14 assim: filhinhos, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu não vou nem botar o versículo inteiro, só vou ler essa primeira frase aqui. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem o Pai. Agora olha só, essa palavra no português é a mesma. Filhinhos no versículo 12, filhinhos no versículo 14. Mas no grego são duas palavras diferentes. No versículo 12, a palavra filhinhos é teknion. Teknion significa um filho maduro, habilitado para desfrutar da sua herança. O que Deus espera de você? Que você se torne um teknion. Alguém que tem maturidade para desfrutar da sua herança. E é preciso uma maturidade mínima para você compreender, entender, introjetar, botar para dentro, crer de todo o coração que você foi plenamente perdoado de todos os seus pecados. Presta atenção que ele começa dizendo: para os teknion, para os maduros, os filhos maduros. Teknion, filhinhos. Eu escrevo a vocês porque os seus pecados estão perdoados. Mas no versículo 14, ele usa a mesma palavra, parece a mesma palavra, mas no grego é uma palavra diferente. No versículo 14, filhinhos no grego é paidion. E paidion é um bebê, uma criança, um bebê de colo, um bebê que ainda não tem maturidade, que ainda não consegue se alimentar sozinho, que não anda sozinho, que é um bebezinho. Então, olha só o que ele diz: você que é teknion, eu escrevo para você, porque você sabe que os seus pecados foram perdoados. Agora, você que é paidion, eu escrevo porque você conhece, ou pelo menos deveria conhecer, quem Deus é. Qual é a primeira coisa? Eu costumo dizer o seguinte: as duas primeiras coisas que alguém que recebe Jesus, que tem uma revelação de Jesus, precisa conhecer, aprender e entender é, número 1, quem Deus realmente é. Número 2, quem ela é. Esse livro que eu distribuí aí, ele fala sobre quem nós somos em Cristo, a sua nova identidade. Mas antes de saber a sua nova identidade, você tem que conhecer quem Deus é. Ele não é mais seu Deus, ele agora é seu Pai. Ele não se relaciona com você do mesmo modo que ele se relacionava com o povo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento ele se relacionava através da lei. Na nova aliança, ele agora comigo e com você se relaciona através da graça, através de Cristo, através de Jesus. Então, é o mesmo Deus, mas a maneira de se relacionar conosco mudou da água para o vinho.
Por isso Jesus, o primeiro milagre de Jesus foi esse, transformar água em vinho. Ou seja, ele estava dando um recado. É para isso o que eu vim. Para isso que eu vim. Para transformar a vida do homem dessa vida, dessa água que estava ali, não para matar a sede de ninguém, mas ela estava ali para os cumprimentos de rituais judaicos. Lavagem de mãos, lavagem de pés, coisas que Deus nem pediu para que eles fizessem, mas que ao longo do tempo se desenvolveu essa tradição. Pode ser que eu tenha passado em algum lugar, pisei numa sepultura. Pode ser que eu tenha esbarrado, ou passei numa rua onde tinha um cão morto. Ou eu esbarrei numa pessoa que estava impura. Aí essa pessoa também se tornava impura. E aí o que eles bolaram? Cara, então eu chego nos lugares aonde eu chego, pode ser que eu tenha ficado impuro no caminho, eu lavo a mão, lavo o pé, o problema está resolvido. Aí Jesus, naquele casamento, pega essa água que era para isso e transforma aquela água em vinho, dando um recado: é para isso que eu vim, para tirar você da religiosidade que é insípida, que é sem graça, que não dá prazer. Eu vim para você, tirar você dessa religiosidade, dessa água religiosa, e eu vim colocar você agora mergulhado nesse vinho intoxicante de alegria, de vibração, de um relacionamento íntimo e próximo com Deus. E não foi pouco vinho não, hein, gente? Porque eram 6 talhas. E cada uma delas cabia, 6 talhas cabendo, umas cabiam 80 litros, outras 120. Fazendo a conta, dá uma média de 100 litros. 600 litros de vinho numa festa que o pessoal já tinha bebido. Venhamos e convenhamos. Exagerado esse tal de Jesus. E um vinho de primeira qualidade. Que o mestre de cerimônia disse: cara, nunca bebi um vinho tão bom na vida. Se Jesus fosse contra isso, ele fazia um vinho bem ruim para você provar. Então, você está entendendo aqui que Jesus estava dando um recado? Eu vim para isso, para que vocês conheçam o Pai, para que vocês tenham a sua vida transformada, que vocês saiam da religiosidade e entrem no relacionamento íntimo, próximo com Deus. Mas é preciso sair da condição de paidion para virar teknion. Então, a epístola de João é escrita também para os paidion, mas ele diz: vocês que são paidion, primeira etapa, vocês conhecem o Pai, mas é bom que vocês caminhem e amadureçam para se tornar teknion. João está dizendo aqui carinhosamente aos filhos de Deus, os salvos, justificados em Cristo, que o bebê espiritual, nessa fase de imaturidade espiritual, onde ele ainda é uma criança espiritual, ele tem que conhecer quem Deus é. Mas aqueles que atingem a maturidade, que se tornam teknion, são aqueles que, uma vez que conhecem o Pai, que conhecem o seu amor, que conhecem a sua graça, o seu caráter, a sua obra, esses sabem, porque sabem que os seus pecados estão plenamente perdoados e por isso são livres. Já não estão mais debaixo da possibilidade do diabo trazer sobre eles condenação. Eles estão firmados em Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí a minha pergunta é: será que João conhecia todas as pessoas das igrejas para quem ele estava escrevendo? Será que ele conhecia cada uma delas? A minha resposta é claro, óbvio que não. No entanto, ele, de acordo com o que nós lemos aqui, todos os pecados de cada um deles estavam perdoados. Mesmo que João não conhecesse. Porque alguém podia perguntar: ô João, você está escrevendo aí para todo mundo aí, teknion, paidion, para maduros e imaturos, dizendo para todo mundo que os pecados de todos eles estão perdoados. Mas você conhece todos eles para dizer uma coisa dessa? Você conhece o Guga? Conhece o pastor Guga? Você conhece o pastor Ronaldo para falar isso? Você conhece a diferença que há entre um e o outro? Será que você sabe que um tem um comportamento X, o outro tem um comportamento Y? Não. É para todo aquele que crê. Ele não está falando de comportamento. Ele está falando de crença. A revelação da graça mostra que é crença, não é comportamento. Agora veja bem, o versículo 38 de Atos 13 que nós lemos aqui, não diz que a remissão de pecados é para aquele que se arrepende. Silêncio. É mesmo, pastor?
Sempre ouvi falar que é para o arrependido, para aquele que se arrepende. Estou até falando baixo, que é para não escandalizar. Mas o senhor falou uma heresia agora, pastor. Pois é, não fui eu que falei não, foi o apóstolo Paulo. Ele não diz aqui em Atos 38, na pregação que ele fez, naquela cidade, naquela sinagoga, ele não disse que a remissão de pecados é para aquele que se arrepende, mas é para aquele que crê. Então, primeiro vem a crença, o arrependimento é consequência, ele vem depois. Se você perguntar para mim, pastor, o senhor quando se converteu, se arrependeu? Eu não me arrependi de nada. Eu estava enfiado de cabeça na lama do pecado e não estava arrependido de nada. Eu estava confuso, eu estava ficando doido, eu estava revoltado, eu estava com um monte de coisa. Só tinha uma coisa que eu não estava, arrependido. Eu não estava arrependido de ter ofendido quem eu ofendi. Eu não estava arrependido de ter inúmeras vezes provocado, junto com outros amigos, porque eu era membro de uma gangue. Nós éramos uma gangue. Dia de sexta-feira ou sábado à noite, a gente saía, um bando de gente disposto a procurar motivo para brigar na rua. E a gente conseguia. Eu não estava arrependido de ter dado soco na cara dos outros. Não estava arrependido de ter procurado briga à toa com quem não tinha nada a ver com o pato. Eu não estava arrependido de nada daquilo. De ter usado droga, de ter bebido até cair na sarjeta. Eu não estava arrependido de nada daquilo. Eu estava confuso, eu estava revoltado, eu estava com um monte de coisa, menos arrependido. Graças a Deus, o evangelho não se manifesta para aquele que está arrependido, mas para aquele que crê. Porque tem gente que se arrepende, mas não crê. Se arrependeu de fazer isso ou fazer aquilo. Quantas são as pessoas que provavelmente passam por um tribunal, são julgadas e condenadas por um crime que cometeram, e diante do próprio juiz elas dizem, realmente fui eu que assassinei a pessoa, mas eu estou arrependido. Foi num momento de eu perdi a cabeça, eu estou arrependido. Mas ela, por causa disso, ela crê que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela? Ela vai para a cadeia arrependido, mas vai para a cadeia. E não está ali pensando em arrependimento. Primeiro é necessário que haja a crença, depois é que vem o arrependimento ou a metanoia. Aquela mulher flagrada em adultério, trazida diante de Jesus, lá em João 8, Jesus pergunta para ela, onde estão os teus acusadores? E ele mesmo responde, ninguém te condenou? Nem eu te condeno, vá e não peque mais. Aí eu te pergunto o seguinte, em algum momento aquela mulher disse, Jesus, como eu estou arrependida, pisei na bola mesmo, coitado do meu marido. Ela disse alguma coisa semelhante a isso? Jesus perguntou para ela, mulher, estou disposto a te perdoar, mas tu estás arrependida? Jesus perguntou isso para ela? Não, qual foi a pergunta de Jesus? Aonde estão os teus acusadores? Porque a acusação vem da religiosidade, estimulada pelo próprio inferno. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu te condeno, mas vá e mude a sua mente, exerça a metanoia. O perdão você já tem, eu já estou te liberando do perdão, da condenação, mas vá e não peque mais. Então a atitude veio depois do entendimento. No versículo seguinte, em João 8:12, Jesus diz o seguinte, eu sou a luz do mundo. Que interessante, né? Depois de liberar perdão para aquela mulher, Jesus afirma, e a Bíblia diz que ele bradou isso. Ele não simplesmente disse, ele disse em alto e bom som, eu sou a luz do mundo. E essa luz que Jesus revela ser, ela não coloca em destaque os pecados, mas coloca em destaque a obra perfeita da remoção dos pecados, que nos faz livres. Muita gente chama isso de evangelho fácil. E realmente é fácil.
O problema é que as pessoas não são ensinadas e relembradas disso. Pelo contrário, elas são frequentemente relembradas dos seus erros, dos seus pecados. E você tem que fazer uma lista. Alguém está me falando de um encontro aí, chamado Encontro com Deus, que eu acho que é mais um encontro com o capeta, onde a pessoa recebe uma folha, onde tem escrito uma série de coisas que ela tem que fazer, tem umas caixinhas do lado para ela ir ticando. Os pecados que você se arrepende. Aí a pessoa tem lá feitiçaria, relações sexuais com bicho, com animal, jogo de azar. Tem tanta coisa, tem muita gente aqui que já passou por essa, hein? Tem gente aqui que sabe melhor do que eu nunca passei por esse negócio. Mas tem gente que já passou por... Quando eu comecei a comentar isso com algumas pessoas, a pessoa na roda, todo mundo assim, não, pastor, também tem essa. Eu falei, tu já esteve lá? Tive, pastor. Tive que ticar lá, sair ticando. Tem de tudo ali, de tudo, tudo que você possa imaginar. Votei na esquerda, votei na direita, também. Votei no centro, votando também. Bota tudo. Vai botando, vai tacando, vai ticando, vai ticando. Uns negócios assim que você... tomei sorvete na casa do vizinho. Bota também. Vai botando tudo. É uma lista imensa. Mas quem gosta de relembrar disso não é Deus. Porque Ele prometeu para nós, dos seus pecados, eu jamais me lembrarei. Quer dizer, a pessoa está com aquele papel na mão ticando e Deus está assim, é mesmo? Ticou o outro. Isso aí, então, não lembrava. Meu Deus, não sei se Deus fala isso, meu Deus. Né? Meu Deus. As pessoas são ensinadas e relembradas disso. Assim, elas acabam por serem afetadas por um senso de condenação, apesar dos seus esforços, das suas boas obras, dos seus jejuns, das suas vigílias, de horas e horas orando. Gente, em Atos 13:39, a gente lê esse texto, ele diz lá, e por meio dele, de Jesus, todo aquele o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. A chave aqui é o crer. Não é sinceramente desejar abandonar a velha vida. Isso é um resultado do crer. Isso é um fruto, não é a origem, não é a raiz. Abandonar a velha vida é uma consequência. O que se espera é que a pessoa creia. Por isso essa frase que é uma frase tão tradicional, mas que eu acho que a própria igreja fala isso e não crê. Que diz, venha como está. Venha como está. Mas ainda assim você convida alguém para vir à igreja, a pessoa, não, mas eu ainda bebo, mas eu fumo, mas eu uso drogas, mas eu estou em adultério, venha como está. Ah, pastor, mas venha como está, mas não permaneça do jeito que está. Mas quem tem que fazer essa obra é o Espírito Santo, não sou eu, não é você. Quem tem que convencer a pessoa a praticar um estilo de vida diferente, não é o pastor, é o Espírito Santo. E eu não sou o Espírito Santo, meu nome é Maurício Fragale. Não é Maurício do Espírito Santo, é outra coisa. E quem faz essa obra, que leva a pessoa à metanoia, o arrependimento, que gera mudança de pensamento, é o Espírito Santo. Não é vir ao encontro de libertação. Não é vir à consagração, não é vir ao jejum, não é vir à corrente, é simplesmente crer. Se você voltar em Atos 13, dos versículos 40 ao 44, Paulo, continuando aquela pregação, ele diz, portanto, tenham cuidado, para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Sobre o que Paulo estava se referindo aqui? A nova aliança, ao perdão pleno de pecados. E aí ele continua no versículo 42 dizendo assim, quando Paulo e Barnabé estavam saindo, ele terminou a sua pregação, ele estava saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte, ele voltasse para lhes falar estas mesmas palavras.
Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos, ou seja, gentios que haviam se convertido, não judeus que haviam se convertido ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. E estes, Paulo e Barnabé, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na religiosidade. Não, a perseverar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Muito legal o Espírito Santo registrar isso aqui, porque eles voltaram para ouvir a palavra de Paulo. Mas o Espírito Santo registrou, eles voltaram para ouvir a palavra do Senhor, ministrada pela boca de Paulo, mas revelação vinda do Senhor. E quando o verdadeiro evangelho é pregado, as multidões querem ouvir e querem receber. Por isso a gente não precisa ter medo de pregar para quem a gente conheça, porque o verdadeiro evangelho, ele é atraente. Quando você prega a bondade de Deus, a verdade da nova aliança, Deus é bom, Deus te ama. Ah, mas isso é que Deus não está se importando com nada disso. Deus não está se importando se você é homem, mulher, se você é bonito, se você é feio, se é gordo, é magro, se você está vivendo de uma forma irregular, se você está usando essa substância ou aquela. Deus não está se importando com nada, Ele te ama e ponto. Ah, mas eu já ouvi falar que precisa mudar. Você só precisa crer. Se Deus tiver que mudar alguma coisa, Ele vai fazer isso, mas é papel dEle com você. É um papel da ação dEle com você, em você. Não é papel de ninguém tentar te manipular, tentar te obrigar, tentar te forçar, tentar canalizar para que você siga por aqui ou por ali. É uma obra de Jesus na sua vida. Pergunta é isso que a gente tem visto na maioria das igrejas? Aí no versículo 45 ele diz: mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Pergunta: qual era a razão da oposição desses homens? Era zelo pela doutrina? Não, inveja. É exatamente o que acontece ainda hoje. Paulo fala sobre isso, dizendo que os filhos da escrava perseguem os filhos da livre. E nós vimos aqui que nós não somos filhos da escrava Agar, nós somos filhos da livre, somos filhos da dona Graça. O nosso pai é Deus, mas a mãe que nos gerou, Deus nos gerou em graça. Através da graça, nós somos filhos da livre. Mas você tem que estar preparado. O mundo ama esse evangelho, a religiosidade odeia. Você prega esse evangelho para o mundo aceita. Você prega isso para a igreja diz: ah, mas o teu pastor está pregando heresia, a tua igreja não tem poder. É só você começar a falar sobre graça, e luzes vermelhas se acendem na cabeça do religioso. Ah, isso aí é a hipergraça, é o filho da escrava se manifestando. É o filho da escrava querendo perseguir o filho da livre, querendo criticar o filho da livre. Por quê? Porque ele é escravo. E quando um livre olha para um escravo, ele só tem duas opções: ou ele se compadece do escravo, ou ele despreza o escravo. Eu me compadeço. Eu oro por essas pessoas, eu oro pelas igrejas, pelos pastores, pelos membros das diversas igrejas, para que eles recebam revelação, entendimento profundo sobre a genuína graça de Deus. Graça na cabeça de muita gente só serve para salvação, para conversão. Depois dali para frente é por obras. Mas a graça que te salva é a graça que te sustenta. A graça que te salva é a graça que te santifica. É pela graça, a cada dia. Aí no versículo 46 diz assim: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna.
Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer: meu irmão, você foi destinado para a vida eterna, com Deus. Aí no versículo 49 ele diz: e a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus, aqueles que tinham ouvido, isso aqui não é um libelo contra o povo judeu. Nós amamos o povo judeu e oramos pelos judeus. E graças a Deus a gente tem visto os judeus se convertendo à torta e à direita. Em Jerusalém hoje existem várias igrejas cristãs frequentadas maciçamente por judeus que têm se convertido a Cristo. Em Jerusalém, uma cidade da ortodoxia, uma cidade onde a maioria daqueles que são religiosos são ortodoxos. Ali tem havido igrejas cantando as músicas que a gente canta, louvando do jeito que a gente louva, pregando o que a gente prega. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, aqueles que se converteram através da palavra que Paulo ministrou, estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Aleluia! Você sabe qual é a implicação de você entender que você foi plenamente perdoado? Que você agora é livre para perdoar? Porque quem não consegue perdoar está escravo, aprisionado à falta de perdão. Você sabe qual é a consequência disso? Quando você crê no perdão de Deus, para você, fica fácil perdoar os outros. Mas quando você crê que para obter o perdão de Deus, precisa fazer alguma coisa, além de crer, isso você também estende aos outros. Não, para eu perdoar, ele precisa fazer isso ou aquilo. Ela precisa fazer isso ou aquilo. Ele ou ela precisa primeiro vir a mim para pedir desculpas. Mas isso é quando você entende o seguinte também: eu, para receber perdão de Deus, eu também preciso fazer alguma coisa. Mas quando você começa a entender que o perdão foi dado a você livremente, gratuitamente, e você é absolutamente, plenamente, completamente, totalmente livre, você facilmente perdoa a quem te ofende. E não confunda nunca perdão com restauração. Porque tem gente que me pergunta: pastor, mas e o fulano que fez isso e aquilo? O pai que estuprou a filha, como é que essa filha agora crente vai perdoar esse pai? Perdão é uma coisa, restauração é outra completamente diferente. Você imagina o seguinte: vem o Val, cara, pô, meu amigo há anos, mas dá uma malocada na cabeça dele, ele vem me dar uma paulada na cabeça pelas costas. Imediatamente ele me pede perdão. Eu perdoo, tá, porque ele está perdoado. Só que eu fico de olho nele, porque eu não sei se ele vai dar uma segunda. Para ele provar para mim que ele não vai dar a segunda, vai levar um tempo, porque eu vou ficar meio desconfiado sempre, né? Perdoar eu já perdoei, mas não sei se ele vai dar uma segunda, então deixa eu ficar olhando o cara, né? Pastor, por que você não para de olhar para o Val? Por causa da paulada. Coitado do Val, nunca deu uma paulada em mim. Pelo menos em mim. Não sei em mais alguém, mas em mim não. Sabe, quando você crê no perdão de fato, fica mais fácil você liberar isso para outros. E é por isso que existe tanta dificuldade de se liberar perdão na maioria das igrejas. Você sabe que existem alguns tipos na Bíblia que representam, que falam muito sobre a realidade da igreja. Então você vai dar uma olhada, por exemplo, naquela parábola do servo devedor, lá em Mateus, no capítulo 18, do versículo 23 até o 35. Jesus conta uma parábola. Um sujeito devia $1 milhão. E ele chega para o seu credor e pede perdão. E o credor diz: tá ok, tá perdoado, você não precisa pagar, pode ir embora, pode ir em paz. Ele sai, e quando ele sai, ele dá de cara com um cara que devia a ele $100. Ele foi perdoado de uma dívida de $1 milhão. Ele encontra agora um cara que devia $100. Ele agarra o cara pelo colarinho e diz: me paga o que você me deve. Isso é a imagem da igreja. Eu fui plenamente perdoado, mas e você que fez contra mim? Me agarra pelo colarinho. Sabe que tem uma outra história? Aí não é uma parábola, é uma história
que é contada lá no livro de Lucas. Em Lucas capítulo 7, fala de Jesus indo jantar na casa de um fariseu, chamado Simão. E lá, Jesus está reunido numa sala, um monte de gente, e a Bíblia diz que por trás de Jesus, que naquela época, se o hábito era esse, a pessoa, ela tinha não tinha mesa, cadeira, tinha um monte de almofadas. Naquela almofada a pessoa se reclinava, se deitava, os pés para trás, apoiado no braço esquerdo para comer com a mão direita. E aí Jesus, vem por trás de Jesus uma mulher que era uma prostituta, e ela começa a chorar aos pés de Jesus, e a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. E aí Simão, que estava do outro lado, ele vê aquilo e ele critica, e ele disse: agora está comprovado que esse camarada não é profeta coisa nenhuma, que se ele soubesse quem é essa mulher que está ali aos pés dele, ele já metia o pé, sai, cachorro sarnento. E aí Jesus propõe uma historinha. Olha só, 2 caras deviam a um certo credor. Um devia $1 milhão, o outro devia $100. E ele perdoou a ambos. Qual dos dois vai valorizar mais aquele perdão recebido? Ele diz: com certeza aquele que devia $1 milhão. Pois é, porque a quem muito tem dívida, quando é perdoado, a gratidão é gigantesca. O que você não entendeu é a dimensão e a grandeza do perdão que você já recebeu em mim, em Cristo. Por isso você está criticando, porque essa mulher, ela entende a dimensão do pecado dela, ela entende a dimensão do meu amor, ela entende aquilo que eu posso fazer por ela, e ela está aqui, simplesmente não pediu perdão, ela não chegou gritando e confessando seus pecados, ela simplesmente veio até mim, aos meus pés, e ela já está perdoada. Enquanto você, Simão, para você está ruim, porque eu entrei aqui na tua casa, sequer um beijo de boa-vinda você me deu, nada. Você está entendendo que Jesus, em muitas igrejas, não é bem-vindo? Em muitas igrejas, Jesus não é bem-vindo. Garanto para você, aonde não se prega a graça, Jesus não é bem-vindo. Aonde se prega mistura de graça com lei, Jesus não é bem-vindo. Jesus hoje seria reprovado em qualquer seminário que ele fizesse. Seminário teológico. Prova prática do seminário teológico. Eu e a Denise fizemos prova prática no seminário, na Rema. Fizemos prova prática. Tinha que preparar uma pregação e pregar. Tinha 10 minutos para pregar aquilo que estava no seu esboço. E aí, você imagina, Jesus, aluno Jesus de Nazaré, é hora de você apresentar a sua pregação. 10 minutos para você pregar. Aí vem Jesus, e já não bastasse ficar em pé, ele senta. E a pregação dele é o seguinte: tinha 2 homens. Tinha uma senhora, perdeu uma moeda. Começou a procurar, procurou, achou a moeda que não valia grande coisa. Uma moeda pequena, moeda de pouco valor. Fez uma festa, chamou as amigas para celebrar com as amigas. Esse é o reino de Deus. Aí o avaliador vai olhar e falar assim: Senhor Jesus, o senhor está de brincadeira com a minha cara? Isso não é pregação que você presente? Uma historinha dessa? Nota 0 para o senhor. Provavelmente muitos outros seriam aprovados. Jesus ia ser reprovado. Agora tu imagina só. É preciso que a gente entenda que Jesus, ele não está interessado em que você, para se aproximar dele, mostre um conhecimento gigantesco da teologia, do grego, do hebraico, boas obras, e você chega para apresentar tudo aquilo, um currículo para Jesus. Está aqui meu currículo, Jesus. Já fiz curso bíblico, eu já sei falar hebraico, já sei grego, eu já sei, eu conheço de cor as histórias, as parábolas, os evangelhos. Não, é para aquele que crê. Jesus, eu não conheço bulhufas, nem de grego, nem de hebraico. Eu mal conheço onde está o livro de Gênesis. Se mandar abrir em Gênesis, eu vou lá no meio da Bíblia. Se mandar no livro de Salmos, eu vou lá no Apocalipse. Eu mal conheço, mas eu sei de uma coisa: me foi anunciada uma tal de graça, que me disseram que eu sou perdoado plenamente, gratuitamente, pelo seu amor, e eu estou aqui porque eu creio. Jesus abre os braços e diz: cara, seja bem-vindo ao reino do teu Pai. Ele não rejeita, ele não bota para fora,
Ele abraça, porque o que importa não é o quanto a gente sabe, mas o quanto a gente crê. Conhecimento e sabedoria vem depois. Revelação, entendimento, grego, hebraico, ou seja lá o que for, vem com o tempo. Mas Jesus não está preocupado com isso se passou 10 anos e você ainda não sabe. Mas você continua crendo que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é bom, que Ele não te condena e jamais te condenará. Que Ele olha para você, ainda que você diga, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, Ele diz, não lembro. Mas Jesus, você não é onisciente? Sou. Mas eu fiz questão de esquecer. Eu olho para você, quando Jesus olha para você, Ele te vê perfeito. Vocês já estão aperfeiçoados nele. Ele te vê puro, inocente, como um bebê que acabou de nascer. Por isso a Bíblia fala de novo nascimento. Sabe, ninguém jamais vai chegar para visitar um bebê recém-nascido. Vai olhar naquele vidro do berçário. Vai olhar, vai apontar para um bebê e dizer, olha, aquele ali, ó, cuidado com ele, hein? Ele não vale nada. O currículo dele eu já conheço. Estelionatário, adúltero, mentiroso. Ninguém vai dizer isso para um bebê, por quê? Porque o bebê não tem currículo. O bebê não tem passado. Ele é uma nova criatura que já acabou de chegar. E é assim que Deus olha para mim e para você. Você pode curvar sua cabeça e juntos nós podemos orar em gratidão a Deus pelo amor e pela graça. Pai, nós somos tão gratos a Ti, pelo Teu amor, a Tua graça, que se manifestou em Jesus, que através de Jesus nos qualificou, nos classificou para sermos colocados, assentados com Ele em lugares celestiais. Quando nós olhamos para nós mesmos e reconhecemos que há tantas falhas em nós, fica tão óbvio para nós que não é por causa da nossa dignidade, não é por causa das nossas boas obras, não é por causa de absolutamente nada de bom que já fizemos ou deixemos de ter feito. Porque quando olhamos para as nossas más obras, nós vemos o quanto o Senhor é bom em ignorar estas más obras para nos amar incondicionalmente. Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo, nós te pedimos que haja um toque especial no coração de cada um de nós que estamos presentes aqui nesse ambiente, cada um daqueles que estão acompanhando pela internet, cada um daqueles que está agora assistindo, não o culto ao vivo, mas a gravação desse culto, cada uma dessas 800 famílias que estão agora ao vivo conosco, que o Teu Espírito Santo esteja visitando cada coração, homens, mulheres, jovens, crianças, que o Teu Espírito Santo esteja trazendo uma nova dimensão de entendimento, de consciência, para que na nossa mente, onde muitas vezes existe uma luta entre o homem espiritual e a carne, nós entendamos, estamos sendo fortalecidos no Espírito, para que a carne não vença essa luta. Mas que não fomos perdoados porque o Espírito venceu, fomos perdoados porque o Teu Espírito Santo nos convenceu. E gerou em nós uma crença. A crença de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Meu irmão, minha irmã, se você continue nesse espírito de oração, mas se você já entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas você nunca tomou uma decisão pessoal, sua, consciente, por Jesus como seu Senhor e Salvador. Você já entendeu que Ele é o caminho. Você já adotou uma religião. Você até frequenta uma igreja. Mas você nunca tomou uma decisão pessoal. Dizer, não, é algo meu. Não é uma herança simplesmente dos meus pais, da religião de todo mundo lá de casa. Não, é algo meu, eu. Uma decisão que talvez contrarie muitas vezes familiares e amigos. Mas uma decisão que vai decidir a sua vida eterna. E você quer receber Jesus hoje como seu Senhor e Salvador. Todos nós de olhos fechados, orando e intercedendo,
Se você está nessa, você pode levantar uma das suas mãos e eu vou orar junto com você. Aonde quer que você esteja dentro desse lugar. Amém, eu estou vendo uma mão lá atrás. Amém, 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 Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Amém. Amém, há mais alguém aqui que queira levantar, tomar essa decisão hoje? Amém, amém, graças a Deus. Amém, Deus é bom. Amém, você que tomou essa decisão, coloque a sua mão sobre o seu coração e todos nós vamos fazer uma oração. Eu vou pedir que você faça essa oração junto comigo, mas todos nós aqui, como igreja, vamos orar junto com você. Todos nós vamos orar junto com você, como se nós mesmos estivéssemos recebendo Jesus hoje como nosso Salvador e Senhor pela primeira vez na vida. Então eu vou pedir que você repita essa oração. Diga: Senhor Deus, nessa manhã eu tomo uma decisão de crer com o meu coração que Jesus Cristo é o meu Salvador pessoal. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e eu o recebo no meu interior, no meu espírito, e eu te agradeço porque sou recebido e aceito como filho amado, e eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, porque Ele é bom demais. Você pode ficar de pé. Você pode levantar as suas mãos nesse lugar e dar graças a Deus, porque você é livre. Você que tomou essa decisão, que acabou de tomar essa decisão, sabe o que a Bíblia diz a seu respeito? Diz que você acabou de nascer de novo, que você agora é uma nova criatura, que o seu passado já não tem peso e que o diabo não pode trazer sobre você acusação, muito menos condenação, porque aquilo que Deus faz, o diabo não consegue desfazer. E a partir de agora, considere-se um filho legítimo do Deus vivo. Você que tomou essa decisão, que não está presente aqui, que está em alguma outra cidade, está em Ribeirão Preto, está em Bauru. Eu vi algumas cidades enumeradas ali na tela, do pessoal que está acompanhando a gente aqui ao vivo. Não importa onde você esteja, Juiz de Fora, Santa Bárbara do Oeste, Monte Mor, Nova Iguaçu, Boa Vista, Ribeirão Preto, São Carlos. Não importa onde você estiver, se você tomou essa decisão aí na sua casa, onde você está, o mesmo Espírito Santo que está aqui, ele está aí com você. Aliás, eu quero te dizer que esse vídeo você pode passar depois para as pessoas que você conhece e ame, porque ele vai permanecer na internet. Você pode se inscrever no canal, pode fazer parte junto com a gente e estar sempre nos acompanhando. E quem sabe um dia a gente vai estar aí na sua cidade, quem sabe a gente vai estar aí no seu bairro para te visitar, para te conhecer, e quem sabe até estabelecer talvez uma nova igreja aí onde você está. Mas eu quero que você que está presente, você que está assistindo ao vivo, saiba que Deus hoje, por causa desse entendimento de que nós somos livres, Deus se alegra em saber que o seu povo está sendo instruído na verdade. Eu queria que você levantasse as suas mãos e desse graças a Deus, e você dissesse: Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, pela tua verdade, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Obrigado, Jesus, porque você levou a nossa dor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Tudo suporta.